Irmãos, vamos abrir em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, parábola das 10 virgens. Vamos ler toda a parábola, né, que vai até o versículo 13. Amém? Diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes levaram, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Então vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Meus queridos, essa parábola, ela faz parte de um sermão escatológico de Jesus. Os discípulos de Jesus, quando eles estavam em Jerusalém, eles estavam mostrando a Jesus a grandiosidade do templo, naquele tempo onde Jesus estava. O templo que foi reformado por Herodes. Era o segundo templo que o primeiro tinha sido derrubado, o segundo foi reerguido, só que de uma maneira mais simples. Tanto é que, na época, você vê lá no livro de Neemias, que quando eles olham o segundo templo e veem a simplicidade, eles começam a chorar. Porque eles começavam a se lembrar do templo de Salomão, da grandiosidade que foi aquele templo. Então eles começam a chorar. Só que Deus, através de um profeta, ele diz: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Por que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira? Porque vai ser nesse templo, durante esse templo, esse segundo templo, que vai acontecer um dos maiores acontecimentos da história, o nascimento de Jesus. Por isso que a glória seria maior, porque Deus, ele não estaria mais, a sua presença não estaria mais no templo, mas estaria encarnada em uma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Deus se fez homem, e o templo agora deixou de ser de pedra, mas agora passou a ser de carne e osso. Nós somos o templo de Deus, somos o templo do Espírito Santo. Então a glória da segunda casa é maior do que a da primeira nesse sentido, porque no templo feito de pedras, o que tinha ali era só o nome de Deus e a presença que se manifestava. Mas nesse templo que somos nós, há a habitação do Espírito Santo. Por isso que a glória é maior.
Por isso, porque o Espírito Santo agora habita em nós. Ele não faz mais, ele não manifesta apenas mais a sua presença nas quatro paredes do templo, antigamente, confinada a uma região, a um lugar geográfico, que fica lá no Oriente Médio, que ficava no Oriente Médio. Mas agora a presença dele é manifesta em cada um de nós, seja onde estivermos, seja aqui, seja na China, seja onde for, mas a presença de Deus está em nós, porque nós agora somos o templo do Senhor. Então, meus irmãos, esse templo, esse segundo templo que foi erguido no tempo de Neemias e foi feita ali uma reforma no tempo de Jesus pelo rei Herodes, né? Ele se tornou, digamos assim, um templo glorioso, talvez até mais glorioso do que o templo de Salomão. Então, quando os discípulos chegaram ali com Jesus, eles começaram a mostrar: Senhor, olha a grandiosidade do templo, olha as pedras preciosas, o ouro, olha como é grandioso aqui o templo do Senhor. Só que Jesus, sabendo de todas as coisas, os discípulos ainda não sabiam nada, ele meio que joga um balde de água fria neles. Ele diz assim: vocês estão vendo isso tudo aí? Não vai sobrar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí eu imagino os discípulos assim, sendo impactados, né, com aquela notícia. Ele, mas como assim o templo do Senhor? Como que vai ser derrubado? Né? Aí então, em um determinado momento, no Monte das Oliveiras, vai estar registrado no capítulo 24 de Mateus, eles chegam em particular para Jesus e perguntam: Senhor, fala para nós, quando é que essas coisas vão acontecer? Qual é o sinal da tua vinda, do fim do mundo? Aí então Jesus começa ali a falar do sermão escatológico, né? Falar sobre as últimas coisas, falar como vai ser a grande tribulação e a sua segunda vinda. Aí, meus irmãos, nesse discurso ele fala que haverá muitas coisas ruins no mundo: engano, guerras, rumores de guerras, fome, terremotos, escândalos, ódios, falsos profetas. Vai ter a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor de quase todos. E nós estamos vivendo esse tempo, meus irmãos. Nós estamos vivendo esse tempo. Jesus chama estes acontecimentos de o princípio das dores. Então nós estamos no princípio das dores. Tudo isso está acontecendo desde muitos tempos. Guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos. A questão é que, à medida em que vai se aproximando o tempo da vida de Jesus, essas coisas elas vão se intensificando. Então essas coisas elas vão se intensificando à medida que vai chegando o fim, à medida que vai chegando a volta de Jesus. Então os discípulos tiveram essa curiosidade de saber quando aconteceriam essas coisas. E Jesus os alertou: vai ter estes sinais, vai ter estes acontecimentos, vai acontecer isso e aquilo. E mais, vocês serão perseguidos, vocês serão mortos, vocês serão odiados por causa do meu nome. Então o ódio à igreja, a perseguição à igreja, o que tem acontecido com a igreja nesses últimos dias, é um sinal do fim dos tempos. É um sinal de que estamos, a cada dia que passa, mais próximo da vinda de Jesus. Então Jesus, através desse sermão escatológico, ele quer também, além de passar-nos o que vai acontecer, ele quer nos dar advertências, para que possamos estar preparados e discernir os tempos. Então, meus queridos, ele na continuação desse sermão, quando ele fala desses rumores de guerra, dessas coisas, esfriamento do amor, quando ele fala que tudo isso é o princípio das dores, ele vai falar da grande tribulação, da sua segunda vinda. Aí ele vai iniciar agora uma sequência de alertas para a igreja, para os discípulos, para aqueles que servem ao Senhor. Uma sequência de alertas. E nesses alertas, ele vai falar que nós devemos ter atenção aos sinais dos tempos.
É a parábola da figueira, aqui a partir do versículo 32 do capítulo 24. Atenção! Ele diz assim: aprendam a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Ou seja, os discípulos, eles devem discernir, nós que somos discípulos de Jesus, devemos discernir os tempos. E se nós pararmos para pensar, meus queridos, tudo de ruim que Jesus disse que iria acontecer, aconteceu. Nesse tempo também, de muita tribulação, de muita maldade no mundo, de esfriamento do amor, ele disse que o evangelho ia ser pregado, ia se espalhar, ia ser levado a todas as nações. Então percebam, meus irmãos, que não é as dificuldades, não é os problemas do tempo presente que fazem com que o evangelho não se espalhe, que fazem com que o evangelho fique só nas quatro paredes. Porque quando lemos o livro de Atos, a gente vê que os discípulos, eles ficaram muito retidos em Jerusalém. O evangelho era pregado só mais ali em Jerusalém, em algumas partezinhas mais. A ordem era o quê? O evangelho em todo mundo, né? Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Só que parece que os discípulos estavam demorando em atender esse mandamento do Senhor. E foi preciso vir uma perseguição. Aí com a perseguição, não houve um desânimo na pregação. Pelo contrário, eles pregaram com mais fervor. Felipe pregou em Samaria e ganhou vários ali. E os apóstolos tiveram que sair da onde eles estavam, de Jerusalém, para ir para Samaria. Porque a mensagem do evangelho ali em Samaria estava sendo forte, estava se espalhando, muitas pessoas estavam se convertendo. Então não são as dificuldades que impedem o crescimento do evangelho. Não é as adversidades que irão impedir o crescimento do evangelho. O evangelho, ele cresce independente de tempo, independente de estação, independente de momento, de perseguição. Ele sempre cresce porque sempre tem aqueles que são fiéis ao Senhor e pregam a palavra do Senhor, seja tempo, fora de tempo, seja em perseguição ou em tempo de paz, eles sempre estão pregando. Então, meus queridos, a perseguição não deve ser uma desculpa para não pregarmos o evangelho. O evangelho tem que ser pregado em todo o tempo. Em todo o tempo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim, como disse Jesus. Então nós devemos estar atentos aos sinais. Os sinais estão aí, nós podemos observá-los, nós podemos acessá-los. Quando a gente abre a televisão, quando a gente acessa a internet, a gente vê o que tem acontecido por aí, né, na política, o que tem acontecido por aí, entre as religiões, a maldade se multiplicando. Então tudo isso é um sinal, é o princípio das dores. É um sinal de que a volta do Senhor Jesus está próxima. Então nós devemos estar atentos a esses sinais e buscar mais ainda o Senhor, porque a volta dele está próxima. Não é tempo de dormirmos, é tempo de buscarmos cada vez mais, nos dedicarmos cada vez mais ao evangelho, nos dedicarmos cada vez mais à obra do Senhor. Então, meus irmãos, não sejamos negligentes. Não sejamos negligentes, porque isso será cobrado de nós. Isso será cobrado de nós. Então devemos estar atentos aos sinais dos tempos e também devemos ser vigilantes. Outra coisa que ele fala aqui é sobre a fidelidade. A fidelidade é a responsabilidade na obra do Senhor. Ele vai falar isso lá na parábola do servo fiel e do servo mau. Ele vai destacar a fidelidade que nós devemos ter.
não é pela demora. A demora não deve ser uma desculpa para o relaxamento e o desleixo na obra do Senhor. Ele enfatiza nessa parábola, no versículo 48, quando o mau servo diz assim: meu senhor demora para vir, e começa a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os bêbados. Aí diz assim: virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e hora que não sabe, e irá aplicar-lhe castigo severo. Então Jesus ele está nos alertando a sermos fiéis, a termos responsabilidade na obra do Senhor, a não fazermos de qualquer jeito. Se você pode fazer da melhor forma, faça. Se você tem uma estratégia melhor para alguma coisa, faça. Dê o seu melhor, vamos dar o nosso melhor. Vamos fazer como Paulo. Vamos nos desgastar na obra do Senhor. Nos desgastar. Também, meus queridos, Jesus fala que nós devemos ser prudentes. É o que está aqui no sermão das 10 virgens. 5 eram imprudentes, 5 prudentes. E é interessante destacar que ele destaca primeiro as imprudentes. Ele começa primeiro das imprudentes, para depois partir para as prudentes. Porque ele poderia começar das prudentes, para dar o exemplo. 5 eram prudentes e as outras imprudentes. Mas não, ele começa com as imprudentes. Porque há uma preocupação aqui do Senhor. Há uma preocupação, porque a imprudência na obra do Senhor, ela vai trazer várias consequências para nós. A imprudência na obra do Senhor, ela vai fazer com que façamos a obra do Senhor de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Então, meus irmãos, é por isso que o Senhor enfatiza primeiro as imprudentes. Porque Ele quer nos mostrar o perigo de sermos imprudentes. O perigo de estarmos na imprudência, na obra dEle. Então essas 10 virgens, elas representam nós, representam o povo de Deus. Porque essa parábola ela está sendo aplicada aos discípulos do Senhor e em particular. Jesus não está falando aqui às multidões, ele está falando em particular com seus discípulos. E nessa conversa, ele fala essa parábola para eles. Fala de 10 virgens, só que 5 eram imprudentes e 5 prudentes. Então ele quer enfatizar para nós, que somos seus discípulos, que nós devemos seguir a prudência. Nós não devemos andar pelo caminho da imprudência, porque o caminho da imprudência trará consequências irreversíveis. Irreversíveis. Então essas 10 virgens, elas representam nós, a nossa vida, o nosso caminhar, o nosso cotidiano. É interessante notar, meus irmãos, que todas elas eram virgens. Todas elas eram virgens. E a igreja, às vezes ela é representada como uma noiva virgem, que está sendo preparada para o seu marido. Uma noiva virgem que está sendo preparada para o seu marido. Ou seja, uma noiva que está aguardando o momento do casamento. Outra semelhança é que todas, no versículo 2, 5 delas eram prudentes, 5 loucos. Versículo 3, as imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Todas elas tinham lamparina, lâmpada.
Todas elas tinham lâmpada. Então isso aqui já mostra que isso aqui é para nós. Isso aqui não se aplica a quem está fora do nosso ambiente, a quem é do mundo, a quem não pertence a esse ambiente, mas é para nós que estamos no ambiente, na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Então diz que todas elas tinham lamparinas. Quando a gente vai para o Salmo 119, versículo 105, o que é que vai dizer lá? Diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Está retratando aqui a palavra de Deus como uma lâmpada, como uma lamparina que ilumina o nosso caminho. Então todas as 10 virgens, elas tinham essa lamparina, elas tinham a palavra, elas tinham acesso à palavra. Então isso se aplica a nós, porque nós temos acesso à palavra. Nós lemos a palavra, nós estudamos a palavra, nós meditamos. Nós conhecemos a palavra do Senhor. Então todas elas tinham lamparinas, tinham a palavra, tinham o conhecimento da palavra. Todas elas tinham conhecimento da palavra, tinham acesso. Elas sabiam como agir, elas sabiam como se proceder. Elas sabiam o que fazer e o que não fazer. Assim como nós temos acesso à palavra. A palavra está disponível para nós. Os nossos olhos foram abertos. Os nossos olhos foram abertos para entendermos a palavra de Deus. E a nos guiarmos pela palavra de Deus, a andarmos de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, como diz o Salmo, é lâmpada para os nossos pés. Então, se nós não tivermos essa lâmpada da palavra, nós vamos cair em qualquer buraco. No primeiro buraco que aparecer, a gente cai. Só que nós temos acesso à palavra. E a palavra nos guia, a palavra nos dá direcionamento. A palavra nos dá o discernimento de como procedermos em determinadas situações. A palavra de Deus. Então, a semelhança era isso, que todas elas tinham a palavra, tinham lamparinas. E outro detalhe, outra semelhança é que todas ficaram sonolentas e dormiram. No versículo 5. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Eu entendo, meus queridos, que o adormecer aqui, às vezes Paulo ele vai retratar o dormir como morte espiritual. Naquela passagem que ele fala da ceia, né? Que muitos tomam da ceia sem discernir o corpo do Senhor. E ele fala que essas pessoas estão dormindo. Ou seja, uma morte espiritual. Porque eles estão participando da mesa do Senhor, mas eles não estão discernindo o significado. Porque eles estão fazendo de qualquer jeito. Eles estão querendo tomar os primeiros lugares, os primeiros assentos. Estão querendo ser os primeiros. Estão querendo ficar na frente dos outros. Então Paulo vai dizer que muitos dormem. Está se referindo à morte espiritual. Só que aqui eu entendo que quando fala que elas ficaram sonolentas e dormiram, não está se referindo a uma morte espiritual. Porque aqui ela está retratando crentes, tanto os verdadeiros como aqueles que se dizem, os nominais. Então, Jesus está dizendo que todas dormiram. E aqui é um cuidado que nós devemos ter conosco. Porque a sonolência vai vir e talvez até possa ser que alguns estejam dormindo. Alguns entre nós. Vem ao culto, participa do culto, levanta as mãos, canta, ora, mas não passa disso. Não passa disso, não se envolve com nada, não faz nada para a obra de Deus crescer. Vem só para assistir, aí vem para frente e ora e pronto. Mas está do mesmo jeito. Então esse é o perigo da sonolência e do adormecimento.
Se nós não vigiarmos, isso vai acontecer conosco também. Vamos ficar sonolentos e vamos adormecer. Elas dormiram, elas ficaram sonolentas por causa da demora do noivo. Elas adormeceram porque o noivo estava demorando. Eu acho que talvez elas pensavam que fosse ser uma coisa rápida. Uma coisa que não fosse muito demorada. Elas ali se preparavam, elas se prepararam e foram ao encontro do noivo. Mas o noivo ainda não tinha chegado e elas pensavam que ia ser coisa que não ia demorar tanto. Só que o inesperado aconteceu. Elas adormeceram. E nós devemos ter o cuidado em nossas vidas, em nossa vida espiritual, porque possa ser que o inesperado possa acontecer. Possa ser que o inesperado venha sobre nossas vidas e tire o nosso chão. E queira nos abalar espiritualmente, a ponto de que a gente venha ficar adormecidos, sonolentos. Porque primeiro começa com a sonolência, depois a pessoa dorme. Primeiro começa com a sonolência. Então o imprevisto vem. O imprevisto vem, as lutas vêm, as dificuldades vêm. Acho que elas pensaram que era só chegar lá e pronto, está o noivo lá esperando e vamos lá levar ele ao encontro da noiva, mas só que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi um imprevisto. E imprevisto acontece sempre em nossas vidas. Sempre. A questão é, como nós estamos preparados para os imprevistos? Será que tem azeite em nossas lâmpadas? Para que no momento em que a notícia vier, em que um acontecimento vier, o desemprego, aquilo que vai afetar a sua vida ou a sua família, como você estará preparado? Será que vai ter azeite de reserva? Para você buscar a Deus, para você louvar o Senhor, para você engrandecer o nome do Senhor, para você talvez fazer como Jó e dizer, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Será que você vai ter azeite de reserva para isso? Porque se você não tiver azeite, com as tuas próprias forças você não vai conseguir resistir. Quando vier a tentação, você não vai conseguir resistir. Quando vier aquilo que vai te abalar, que vai te deixar com a cara no chão e vai te deixar sem ação, com as tuas forças você não vai resistir. É por isso que é necessário ter azeite de reserva. Porque é o azeite de reserva que vai fazer a diferença. É o azeite de reserva que vai nos dar forças nos momentos em que as nossas forças não serão suficientes. É o azeite de reserva. Então, meus queridos, nós estamos no tempo do fim, não é tempo mais de brincar. Não é tempo de brincar de ser crente. Não é tempo de brincar com pecado. Não é tempo de brincar com pecado, ver até onde você pode aguentar, não. É tempo de vigiar. É tempo de ser prudente. Porque veio o grito da meia-noite. No versículo 6, né? Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Então, vai chegar um momento em que o grito da meia-noite vai chegar. Claro que aqui na parábola é um grito, mas nós vamos escutar uma trombeta, né? Que é a volta do Senhor. Uma trombeta. Vai chegar um momento que a trombeta vai soar. E só aqueles que estiverem com as lamparinas cheias de azeite é que vão estar preparados para o encontro com o noivo. Então vamos encher as nossas lamparinas. Não vamos dar bobeira, meus irmãos. Não vamos dar ocasião para o diabo.
Não vamos dar ocasião para o diabo ter um momento ali de nos dar uma rasteira. Vamos ter as nossas lamparinas cheias de azeite. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, o apóstolo Paulo, ele vai dar o seguinte conselho para a igreja. Ele vai dizer assim: examinem-se para ver se realmente estão na fé. Ele está falando aqui para crentes, para pessoas que se converteram, que entregaram a sua vida a Jesus. Examinem-se para ver se realmente vocês estão na fé. Provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês? A não ser que já tenham sido reprovados. Então, meus queridos, Paulo aqui ele não está falando para alguém que ele está evangelizando. Ele não está falando para uma multidão que ele costumava pregar o evangelho. Ele está falando para uma igreja que já tinha sido estabelecida. Uma igreja que ele já tinha pregado, ensinado, exortado, levado a palavra, tido comunhão com eles. Então o apóstolo Paulo está escrevendo para essa gente que recebeu a palavra de Deus, que aceitou a Jesus Cristo, que se entregou ao Senhor Jesus. Ele está mandando essas pessoas se examinarem. E isso é para nós também, porque isso aqui está na palavra de Deus. E a palavra de Deus é a nossa regra de fé. Nós devemos nos examinar a nós mesmos, para saber se estamos na fé. Para saber se não estamos nos enganando. Porque a gente não engana a Deus, a gente engana nós. A gente engana nós. A gente não engana a Deus. A gente não vem para o culto para mostrar para Deus: ah, Deus, eu estou bem, ó. Glória a Deus, aleluia, estou louvando, levantando as mãos, orando. A gente não engana a Deus, a gente engana nós. É nós que estamos sendo enganados, caso a nossa vida não esteja de acordo com a palavra de Deus. É nós que seremos afetados. É nós que sofreremos as consequências. E as consequências, meus irmãos, para essas 5 virgens imprudentes foi cruel. Foi pesada. Elas não entraram para a festa de casamento. Elas não foram salvas, trazendo para o nosso contexto, né? Para o contexto da igreja, elas não foram salvas. Elas estavam na igreja, elas cantavam, elas louvavam, elas até pregavam. Talvez tenha pessoas assim, né? Que canta, que louva, que prega, que está envolvido, mas o coração está distante. O coração está distante. A pessoa está vindo, está participando, mas é como o pastor disse, está acostumada a fazer a obra, só que não está em comunhão com o Senhor da obra. Então as 5 virgens loucas, nécias, em outras traduções, não é? Imprudentes, elas não entraram para a festa do casamento. E a chegada do noivo foi o que diferenciou umas das outras. A chegada do noivo foi o que diferenciou umas das outras. Então 5 eram imprudentes e 5 prudentes. A imprudência é uma ação precipitada. É sem cautela, sem a cautela necessária, assumindo riscos desnecessários. Foi isso que as 5 virgens imprudentes assumiram, o risco. Elas assumiram o risco e sofreram as consequências. Por quê? Porque quando a gente lê aqui o versículo 4, diz assim: mas as prudentes, além das lamparinas,
Versículo 3, né? Mas as imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, não levaram óleo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Ou seja, as imprudentes agiram de forma imprudente. Não levaram óleo consigo. Não se prepararam. Não se precaveram. Não anteciparam o que poderia acontecer. Mas diz que as prudentes, elas se anteciparam. Porque diz que elas levaram, além das lamparinas, óleo de reserva. Levaram óleo nas vasilhas. E óleo de reserva. Só que as imprudentes não levaram. E é interessante notar, meus queridos, que todas tinham lamparina, e na lamparina delas todas estavam cheias de azeite, né? Só que as imprudentes, elas não levaram reserva, e as imprudentes levaram. As imprudentes não levaram, as prudentes levaram. Porque elas agiram de forma, assumiram um risco desnecessário. Elas não pensaram no que poderia acontecer. Será que o noivo vai demorar? E se ele demorar e a minha lâmpada se apagar, o que é que eu vou fazer? Né? As prudentes pensaram nisso. Se ele demorar, eu vou levar um óleo de reserva, porque se a minha lamparina se apagar, eu vou acender de novo, com o que tenho na reserva. Então, as imprudentes agiram de forma imprudente. E as prudentes agiram de forma prudente. A prudência é a qualidade de ser cuidadoso. Elas foram cuidadosas. Cauteloso, que costuma se precaver, que se prepara antecipadamente. Então isso é um alerta para nós. Porque, meus queridos, a gente muitas vezes estamos no culto, buscando a Deus, sendo cheios do poder de Deus, da vontade de Deus, do que Ele quer para nós, nos entregamos, e o poder de Deus é derramado, o Espírito Santo é derramado. Só que tem uma questão. Aquilo que foi derramado naquele momento, ele vai se esgotando no decorrer dos dias. Porque o que Deus derrama, além dele derramar muito, com abundância, mas ele derrama o suficiente para que nós possamos lutar as lutas do dia a dia, vencer as tentações e as tribulações do dia a dia. E no decorrer dos dias, vai se acabando, o azeite vai se acabando, o óleo vai se acabando. É por isso que é muito importante nós estarmos continuamente buscando a Deus, vindo para a casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra do Senhor, orando mais, jejuando. Então essas coisas fazem parte da nossa vida espiritual e elas não podem ser negligenciadas. As 5 virgens imprudentes, elas negligenciaram a reserva de azeite. Elas tinham apenas o suficiente para aquele momento. Mas quando passou daquele momento, quando foi necessário, elas não tinham mais. Porque se acabou. E as prudentes foram cautelosas, foram cuidadosas, se precaveram e se anteciparam. Levaram azeite consigo. Levaram azeite de reserva. Então nós, nesse presente momento, nesse mundo mau, que quer nos atrair, que quer tirar a nossa atenção, como a irmã Amanda pregou ontem, as redes sociais, meus queridos, querem tomar nossa atenção. Se nós não vigiarmos,
Nós passaremos o dia olhando a rede social, acessando a internet. E quando a gente menos perceber, passou-se o dia e nós estávamos lá. 2 horas, 3, 4. Aí as horas se passam, a gente nem percebe, aí a gente não ora, a gente não busca, a gente não lê a palavra. A gente não busca reserva para as nossas lamparinas. Aí vai chegar o momento da sonolência. Vai chegar o momento da sonolência, vai chegar o momento em que você pode dormir. E quando você pensar que não, o noivo chegou e você não tem azeite de reserva. Você se descuidou. Então eu queria falar também de algumas características da imprudência. A primeira, como a gente já leu, é a precipitação. É agir sem ponderar as consequências. Agir sem ponderar as consequências. E aqui, meu querido, não é uma questão de negligência, de omissão. Certo? Porque o precipitado, ele sabe o que tem que fazer. Ele só age de uma maneira sem pensar. Ele não pensa nas consequências. Ele sabe como é o certo e como é o errado. Mas ele age de uma forma tão descabida que ele não pensa nas consequências. Ele age sem pensar. Também tem a falta de cautela, né? Que é outra característica da imprudência. Há o conhecimento, nessa questão, nesse quesito, há o conhecimento do que é certo, mas age de forma descuidada. Ou seja, tem muita gente que sabe o que é certo, que sabe o que tem que fazer, que sabe como tem que agir, que sabe que tem que ler a palavra de Deus, que sabe que tem que buscar a Deus em oração, que tem que vir para os cultos, participar, orar, juntamente com os irmãos, mas ele não faz. Por falta de cuidado, falta de cautela. Ele não age dessa forma, ele sabe o que tem que fazer, mas não faz. Muitas vezes nós não agimos assim também. Sabemos o que tem que fazer, sabemos o que fazer, mas às vezes nós não estamos nem aí. Não estamos nem aí que outro faça. Muitas vezes é isso que passa pela nossa mente. Que outro faça. Só que no reino de Deus não é assim. No reino de Deus não é assim. Sabe como é no reino de Deus? Quando o servo disser, eu já fiz tudo o que tinha que ser feito. Vocês têm que dizer, nós somos servos inúteis. Porque nós só fizemos o que devia ser feito. Então o reino de Deus, meus irmãos, ele não requer só o que tem que ser feito, ele requer mais. Ele requer tudo de nós, ele requer a nossa vida. O reino de Deus é isso, é a nossa vida entregue nas mãos do Senhor Jesus. Então a partir do momento em que eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor Jesus, tudo que eu faço, tudo que eu penso, os meus recursos, a minha casa, o meu trabalho, é tudo para a glória de Deus. Não é mais para mim, não é mais sobre mim, é sobre Deus, sobre o que Ele faz em mim e através de mim. É sobre o que Deus faz em nós e através de nós. Então, no reino de Deus, meus queridos, não existe essa de apenas fazer o que tem que ser feito. Tem que ser feito mais. Quando você pensar assim, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Aí você tem que dizer, eu sou um inútil, porque eu só fiz o que tinha que fazer. Nós temos que fazer além do que tem que ser feito. Essa é a realidade do reino de Deus. Por que tem que ser assim? Porque Jesus, ele entregou a sua vida por nós. Ele deu tudo que ele tinha, a sua vida por nós.
E como é que nós não vamos dar a nossa vida por Ele? Mesmo nós fazendo tudo e muito mais, ainda vai ser pouco. Ainda vai ser pouco se compararmos aquilo que Jesus fez por nós. Então, meus queridos, a precipitação e a falta de cautela são características da imprudência. Tem outra questão também. Outra característica da imprudência é que quando a gente vai para o âmbito legal, que é o âmbito da lei, não estou falando aqui a lei de Deus, certo? No âmbito da lei dos homens mesmo. No âmbito legal, a imprudência ela se torna um crime culposo. Quando a imprudência se junta à negligência e à imperícia, ele é caracterizado como um crime culposo. Por exemplo, leis de trânsito. Se você passar o sinal vermelho e bater em outro carro, você foi imprudente, não foi? Com certeza. Porque existe uma lei dizendo que você não tem que passar o sinal vermelho. E você passou. Você assumiu o risco. Você bateu no outro carro e trouxe prejuízo. Você talvez, com aquele acidente, poderia ter causado uma morte de alguém que estava dentro daquele carro. E isso se tornaria um crime culposo. O nome é crime culposo porque ele não tem a intenção de matar. É culposo quando não há intenção de matar. A pessoa agiu apenas por imprudência, não mediu as consequências das suas ações e, sem querer, bateu em outro carro e alguém acabou morrendo. Aí isso se tornou um crime culposo. Só que no nosso caso, no caso aqui das 10 virgens, tanto a penalidade como as consequências, elas não se aplicam a outras pessoas. Se aplica a nós. Porque as virgens imprudentes, elas sofreram a penalidade. Elas sofreram a penalidade do seu erro. Sofreram a culpa, as consequências do seu erro. Elas não entraram para a festa do casamento. Queria falar também sobre algumas características da prudência. Uma das características da prudência é o discernimento, que é a capacidade de entender a situação e discernir o caminho certo. Outra característica é a ponderação, que é pensar antes de agir e não agir por impulso. Pensar antes de agir e não agir por impulso. Discernimento e ponderação. Todas essas coisas, meus queridos, a gente pode buscar na filosofia. Na filosofia terrena, na filosofia do mundo, a gente consegue buscar discernimento e ponderação. A gente vai ter muito material farto, né, falando sobre essas coisas na filosofia. Só que para nós que somos crentes, que acreditamos na palavra do Senhor, que temos um Deus sobre nós, sobre nossas vidas, nós não buscamos essas coisas no mundo, nós buscamos na palavra de Deus. E existem alguns lugares onde possamos buscar a prudência. E a primeira coisa que nós temos que saber é que, na busca da prudência, nós temos que buscar também a sabedoria. Porque a prudência e a sabedoria, elas moram na mesma casa. Elas estão no mesmo lugar. Então, se você quer buscar a prudência, busca a sabedoria,
que a prudência estará lá. Lá em Provérbios 8:12, queria ler com os irmãos, Provérbios 8:12, diz o seguinte: Provérbios 8:12. Diz o seguinte: eu, a sabedoria, moro com a prudência, e disponho de conhecimento e de conselhos. Pronto. Primeira coisa que você tem que saber, para buscar prudência, para uma vida de mais discernimento, para uma vida de mais ponderação, para uma vida em que você possa agradar a Deus, você possa fazer a vontade de Deus, você possa conhecer os caminhos do Senhor, é buscando a sabedoria, que a sabedoria, ela mora com a prudência. E a sabedoria, ela dispõe de conhecimento e de conselhos. Então, através da sabedoria, você terá a prudência e ainda terá conhecimentos e conselhos para a sua vida. Então, conhecimentos, conselhos, sabedoria, nós que somos crentes não buscamos nas filosofias dos homens. Nós buscamos na palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai nos direcionar nas nossas vidas, no que devemos fazer, vai nos instruir no que podemos fazer, né, para termos uma vida que agrada a Deus. E se você voltar, a gente está em Provérbios, se você for para o capítulo 1, se não me engano, versículo 7, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então tudo começa por aí, pelo temor do Senhor. Se você tiver o temor do Senhor, você estará adquirindo a sabedoria de Deus. E junto com a sabedoria você vai adquirir a prudência e você vai ter mais conhecimento e conselhos para a sua vida. Então, meus queridos, onde podemos buscar a prudência? Na palavra de Deus. Ela está junto com a sabedoria. E a sabedoria é o quê? É o temor do Senhor. Certo? Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7. Então, devemos buscar prudência na palavra de Deus junto à sabedoria. E outra coisa, sabedoria, meus irmãos, não é apenas a palavra escrita, não é apenas os conselhos e os mandamentos que encontramos na palavra de Deus, certo? Sabedoria, ela vai além disso. É uma coisa mais profunda do que isso, mais profunda do que aquilo que está escrito. A sabedoria, quando a gente vai lá para 1 Coríntios 1:24, a partir do 21. 1 Coríntios 1:21 até o 24. Vai dizer assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo, o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados,
tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, meus queridos, Cristo é a sabedoria de Deus. Ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer também que em Cristo estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e da ciência. Então a sabedoria, ela não é apenas a palavra escrita. A sabedoria é uma pessoa. A sabedoria é o próprio Senhor Jesus. Então, para adquirirmos a prudência, para adquirirmos a sabedoria, devemos buscar isso na pessoa de Jesus. No relacionamento com Deus, no relacionamento com Jesus. Então é dessa forma que nós vamos adquirir a sabedoria. As virgens nécias, elas tinham a palavra, certo? Elas tinham a palavra. Elas sabiam do mandamento. Elas sabiam como agir. Só que elas não tinham a sabedoria. Elas não tinham a comunhão com a sabedoria. Então, da mesma forma, somos nós hoje em dia. Nós temos o conhecimento. Nós temos o conhecimento da palavra. A palavra está acessível a nós. Podemos ler, meditar, entender, buscar o entendimento da palavra. Só que, se nós não tivermos a comunhão com Cristo, essa palavra não vai passar daqui. Ela não vai saltar daqui. Ela só vai saltar daqui para a minha mente e meu coração a partir do momento que eu tiver comunhão com Cristo. Comunhão com o Senhor da palavra. Comunhão com aquele que é a palavra. Então Cristo é isso. Cristo é a palavra de Deus. É o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. E é somente em Cristo que encontraremos prudência para vivermos nesse presente século, nesse mundo cheio de maldades. Somente em Cristo. Então, meus queridos, podemos observar que as loucas, fico querendo chamar loucas porque eu estou preso na tradução antiga ainda, que é a tradução nova. As imprudentes, elas não levaram o óleo para consigo. E o óleo é a representação do Espírito Santo. A Bíblia diz que o óleo, que o azeite, era derramado no Antigo Testamento sobre algumas pessoas específicas, sobre reis, sobre sacerdotes e sobre profetas. Eles eram consagrados para esses ministérios. A Bíblia também diz que Jesus, ele foi ungido com o Espírito Santo. Então, por meio do Espírito, foi que Jesus fez toda a obra que ele fez quando ele estava aqui na terra. Ele não fazia nada por si mesmo. Ele fazia aquilo que o Pai mandava por meio do Espírito Santo. Então, Jesus ele agiu dessa forma, para nos dar o exemplo. Ele era Deus, claro. Só que ele abriu mão das suas prerrogativas de ser Deus. Ele continuou sendo Deus, mas abriu mão daquilo que lhe era devido, como Deus, para assumir a forma humana. Ou seja, ele se dispôs, ele se despojou, na verdade. Ele se despojou das suas... Como é que eu posso dizer? Prerrogativas. Ele se despojou das suas prerrogativas. Se despojou dos seus privilégios. Para assumir a forma humana, ficar sob os cuidados do Pai e sob a ação do Espírito Santo na vida dele. Então Jesus ele agiu dessa forma, também para nos dar o exemplo de que nós devemos ter esse cuidado, de andarmos sempre cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus. Porque o Espírito Santo, ele também é o poder de Deus.
Como Jesus disse, né? Se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, então é chegado o reino de Deus até vocês. Em um texto paralelo, ele vai dizer o seguinte: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, o reino de Deus é chegado a vocês. Ou seja, o poder de Deus, Espírito Santo, estão equivalentes aí, né? Não é que o Espírito Santo seja uma coisa, né, como creem as testemunhas de Jeová, não é isso. Mas ele é equiparado ao poder de Deus, porque é por meio dele que Jesus fazia a obra que ele veio fazer, enquanto ele estava aqui. Então, meus queridos, nesse presente momento nós temos que viver uma vida de prudência. Prudência, sabendo que o tempo está próximo. A vinda do Senhor está próxima. Os sinais dos tempos estão aí. Os sinais dos tempos estão cada vez se multiplicando. A maldade se multiplica, o ódio, né? A inveja, a mentira, tudo que é de pecado está se multiplicando, tem se multiplicado. Então, o nosso dever no presente momento é vivermos de forma prudente, vivermos com prudência, porque o mundo está querendo roubar a nossa atenção. O mundo está querendo roubar a nossa mentalidade. Não só a nossa, mas a dos nossos filhos também. Então, se nós não estivermos vigilantes, se nós não estivermos prudentes, o mundo vai sequestrar as nossas mentes e as mentes dos nossos filhos. Então, temos que estar vigilantes para que possamos estarmos em pé diante da presença de Deus, para estarmos sempre atentos aos momentos em que Satanás ele quer nos derrubar, os momentos em que Satanás ele quer nos laçar, os momentos em que Satanás ele quer tirar o nosso foco da obra de Deus. Vamos estar atentos a esses momentos, vamos estar atentos, discernir o tempo em que estamos vivendo, para que nós não caiamos no laço do diabo. Então vamos buscar mais a Deus. Vamos orar mais. Vamos nos envolver na obra de Deus. Vamos nos envolver na obra do Senhor. Porque é só assim, é só envolvidos na obra do Senhor que conseguiremos azeite de reserva. É só orando, é só buscando mais a Deus. Está sem vontade de buscar? Se junte com os irmãos que estão aqui, que os irmãos vão orar por você. Vão impor as mãos em você e vão buscar por você, para que você tenha forças para buscar também. Para que você tenha as forças para se envolver também na obra de Deus. Então, meus irmãos, que nesse tempo possamos vigiar e sermos prudentes para não cairmos no laço do diabo, para não cairmos no laço do inimigo.